E se eu te dissesse que uma empresa chinesa acabou de lançar um motor híbrido capaz de fazer um carro rodar mais de 2.000 quilômetros com um único abastecimento? 2.000 quilômetros. Isso é praticamente a distância entre São Paulo e Salvador sem precisar parar. E o mais estranho é que, enquanto muita gente ainda estava discutindo se carro elétrico realmente era o futuro, a BYD apareceu com uma tecnologia que simplesmente bagunçou o mercado inteiro. A Toyota ficou em silêncio. A Tesla praticamente ignorou o assunto, e várias montadoras começaram a perceber que talvez tenham subestimado a China cedo demais. Porque durante muito tempo, empresas chinesas eram vistas como marcas que apenas copiavam tecnologia. Mas agora a situação mudou completamente. A BYD não está mais tentando alcançar as gigantes da indústria. Ela começou a competir de frente e, em alguns pontos, parece até estar ultrapassando. O mais impressionante é a velocidade disso tudo. Poucos anos atrás, a maioria das pessoas fora da China mal conhecia a BYD. Hoje ela aparece em praticamente todos os debates sobre o futuro da indústria automotiva. E isso não aconteceu por acaso. Enquanto outras montadoras gastavam bilhões discutindo estratégias, a BYD foi construindo silenciosamente uma das maiores estruturas tecnológicas do setor. Baterias, motores elétricos, software, eletrônica, produção, tudo dentro da própria empresa. E esse detalhe muda absolutamente tudo, porque quando uma empresa controla quase toda a cadeia de produção, ela consegue inovar mais rápido, reduzir custos e lançar tecnologias numa velocidade assustadora. Agora imagina o impacto disso no mercado global. Toyota, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Tata, GM, todas essas empresas perceberam uma coisa ao mesmo tempo. A BYD deixou de ser apenas mais uma fabricante chinesa, ela virou uma ameaça real. E talvez o mais surpreendente seja que isso pode ser só o começo. Para entender por que esse novo sistema híbrido virou assunto mundial, a gente precisa falar sobre eficiência. Motores a combustão sempre desperdiçaram muita energia. Quando você abastece um carro comum, uma enorme parte da gasolina simplesmente vira calor. Ela não movimenta o carro, ela literalmente se perde. Durante décadas, engenheiros tentaram melhorar isso, e a Toyota ficou famosa exatamente por conseguir criar híbridos extremamente eficientes. O Prius virou quase uma referência histórica. Só que a BYD apareceu com uma proposta diferente. Ao invés de fazer apenas um híbrido comum, ela criou um sistema onde o motor elétrico e o motor a combustão trabalham juntos de forma quase perfeita. O motor elétrico assume boa parte da condução, já o motor a combustão trabalha somente nos momentos ideais de eficiência. Na prática, o carro está constantemente decidindo qual fonte de energia usar para gastar menos combustível possível. Tudo isso acontece em tempo real, em segundos, sem o motorista perceber, e é aí que aparecem os números que deixaram muita gente chocada. O sistema híbrido da BYD atingiu níveis de eficiência térmica que há poucos anos pareciam praticamente impossíveis para carros de produção em massa. Para quem não acompanha a engenharia automotiva, isso pode parecer apenas um detalhe técnico, mas dentro da indústria isso é gigantesco, porque eficiência significa mais autonomia, menos consumo, menor emissão e menor custo de operação. Agora, junta isso com baterias mais modernas e o resultado é um carro capaz de rodar distâncias absurdas, consumindo muito pouco. E talvez seja exatamente isso que esteja assustando o mercado, porque a BYD encontrou um caminho que muita gente não esperava. Enquanto várias empresas apostaram tudo nos carros 100% elétricos, a BYD percebeu que o mundo ainda não está totalmente preparado para abandonar os combustíveis. Então ela criou uma ponte entre os dois mundos, e aparentemente essa ponte está funcionando muito bem. Cada empresa está sentindo essa mudança de uma forma diferente. A Toyota talvez seja a que mais entende de híbridos no planeta. Ela passou décadas aperfeiçoando essa tecnologia. O Prius virou símbolo mundial de economia. Só que agora aparece uma empresa chinesa prometendo números ainda mais agressivos e fazendo isso em menos tempo. Isso muda completamente a dinâmica do setor, porque pela primeira vez em muitos anos, uma empresa japonesa não parece estar liderando essa corrida tecnológica. Já a Tesla enfrenta outro problema. Ela apostou quase tudo nos carros totalmente elétricos, e isso funcionou muito bem em vários mercados. Mas existe uma barreira enorme que ainda não foi resolvida: infraestrutura.
Muita gente simplesmente não quer depender exclusivamente de carregadores, principalmente em países gigantes, Brasil, Índia, México, partes da Europa, regiões inteiras dos Estados Unidos. Ainda existem locais onde carregar um carro elétrico pode ser complicado. E é exatamente aí que os híbridos ultra-eficientes entram como solução perfeita, porque eles oferecem autonomia enorme, baixo consumo, menos ansiedade e liberdade para abastecer em qualquer lugar. Na prática, o híbrido moderno acaba resolvendo várias limitações dos elétricos puros, e a BYD percebeu isso cedo. Enquanto muita gente discutia qual tecnologia venceria, ela começou a investir pesado nas duas ao mesmo tempo, elétricos e híbridos, e agora parece estar colhendo o resultado dessa estratégia. O mais curioso é que algumas montadoras talvez tenham demorado a reagir, porque durante muito tempo o mercado ocidental subestimou a velocidade da indústria chinesa. Só que agora ficou impossível ignorar. Os números começaram a falar por si. Se você perguntar para um engenheiro automotivo qual é a parte mais importante de um carro elétrico, muita gente vai responder a mesma coisa: a bateria. Porque no mundo moderno, quem dominar baterias domina boa parte da indústria automotiva. E esse talvez seja o maior trunfo da BYD. Ela não depende de terceiros para quase nada. A empresa produz suas próprias baterias. E não estamos falando de baterias comuns. As baterias Blade viraram um dos maiores diferenciais da marca. Elas prometem mais segurança, mais durabilidade, menos aquecimento e menor risco de incêndio. Além disso, a BYD conseguiu reduzir custos de produção de forma extremamente agressiva. E isso é perigosíssimo para os concorrentes, porque existe uma verdade simples no mercado automotivo: quem conseguir fabricar carros eficientes e baratos vai dominar boa parte do futuro. Agora imagina isso acontecendo enquanto várias montadoras ainda tentam equilibrar custos de produção altíssimos. A BYD parece estar vários passos à frente em algumas áreas, e talvez o mais impressionante seja o ritmo. A empresa lança tecnologia nova numa velocidade absurda. Modelos novos aparecem o tempo inteiro, atualizações constantes, plataformas diferentes, novas baterias, novos motores. Enquanto empresas tradicionais possuem estruturas gigantescas e lentas, a BYD parece se mover quase como uma empresa de tecnologia. E isso muda completamente o jogo, porque o setor automotivo está começando a se parecer cada vez mais com o setor de smartphones. Quem inova mais rápido, ganha espaço mais rápido. E a China entendeu isso antes de muita gente. Talvez a parte mais impressionante dessa história seja perceber o tamanho da mudança que está acontecendo. Durante décadas, o domínio automotivo mundial ficou concentrado entre Japão, Alemanha e Estados Unidos. As maiores tecnologias vinham praticamente sempre dos mesmos lugares. Mas agora o cenário começou a mudar. A China entrou na disputa de verdade, e entrou muito forte. A BYD virou um símbolo dessa transformação porque ela não quer apenas vender carros, ela quer dominar o ecossistema inteiro: energia, baterias, software, mobilidade, armazenamento elétrico, ônibus, caminhões, tudo conectado. É uma estratégia gigantesca e talvez seja exatamente isso que esteja deixando tanta gente preocupada, porque quando uma empresa controla tecnologia, produção e energia ao mesmo tempo, ela ganha uma vantagem enorme. Agora, imagina o impacto disso nos próximos anos: mais carros híbridos nas ruas, mais elétricos baratos, mais competição, mais pressão sobre montadoras tradicionais. O consumidor pode acabar sendo o maior beneficiado dessa guerra, porque quanto maior a disputa, mais rápida fica a evolução tecnológica. Só que também existe uma pergunta importante: as montadoras tradicionais conseguirão acompanhar essa velocidade? Ou estamos assistindo o começo de uma nova era da indústria automotiva? Porque uma coisa já ficou muito clara: a BYD não é mais uma promessa do futuro, ela já virou o protagonista do presente, e talvez o resto do mundo tenha percebido isso tarde demais.